Legal, então a partir dessa aula agora a gente vai começar a deixar a nossa página sobre responsiva, beleza? Nessa página aqui, ela tem pouco conteúdo, ela parece ser um pouco simples da gente deixar ela responsiva, mas bora dar uma revisadinha para ver exatamente o que a gente vai ter que fazer então. Eu vou abrir aqui o nosso DevTools e logo de cara a gente já vê uma coisa para a gente corrigir, que é a nossa imagem aqui que está flutuando, né? A gente tem que deixar ela colada aqui ao rodapé, tá? Outra coisinha é a gente adicionar um espaço aqui entre o telefone e o rodapé da página. A gente pode colocar um padding ali, ou um margin mesmo. Beleza. Outra coisa que eu tô achando é esse texto aqui muito verticalizado, assim, muito estreito. Então talvez rola de pegar essas duas colunas aqui. Deixa eu ver onde elas estão. Aqui. Tá, elas estão dentro dessa outra coluna pai aqui. Aí a gente tem o título. Tá, essas duas colunas, então, tanto essa quanto essa, nessa resolução aqui de tela, já valeria a pena deixá-las mais largas. Só que eu acho que, olha só, a gente está em 1299, 1300. Essa aqui já é o nosso breakpoint do Bootstrap Grid, é o maior breakpoint que a gente já tem. Então a mesma coisa que a gente está visualizando aqui está dentro do mesmo breakpoint do que a gente está visualizando aqui. Só que aqui fica bom e aqui não fica. E a gente não tem como resolver isso com as próprias classes do Grid System aqui do Bootstrap. Ou seja, a gente tem que fazer uma coisa aqui agora que até agora a gente não tinha visto no nosso curso, que é optar por um meio termo, tá? E o meio termo, na minha opinião, eu acho que vai ser a gente aumentar a largura, talvez, dessa div pi aqui, cadê ela? Essa aqui, de 5, tá? Para 6 ou 7, porque a gente fazendo isso, eu acho, vamos testar 6, eu vou fechar aqui, continua mais ou menos interessante, tá? Não ficou tão ruim assim, só que a gente estava alinhando aqui, né? Poxa vida, talvez a gente vai ter que fazer esse alinhamento manualmente, então a gente teria que refatorar muito. O que eu tô querendo dizer com manualmente? A gente não poderia usar a grid do Bootstrap aqui nesse caso, e a gente teria que alinhar o nosso conteúdo aqui, essa coluna e essa, manualmente lá no nosso CSS, porque a gente teria então a liberdade de definir os media queries que a gente precisa. Por exemplo, a gente definiria um media query aqui em 1200 e alguma coisa, 1280, por exemplo, e aí quando fosse maior que algum outro tanto, aí a gente 1455, por exemplo, a gente mudaria as propriedades. Talvez valha a pena a gente fazer isso então. E eu acho que é o que a gente vai ter que fazer, porque não ficou muito legal não a gente mudar o grid system ali. Olha só, se a gente tem aqui a nossa tela desse tamanho, fica tudo alinhadinho, bonitinho. Isso aqui é um tamanho Full HD, tá? 1920 por 1080. Só que aí, se a gente diminui, não fica muito legal já aqui, ó, por exemplo, onde é 1200, 1300, tal. Eu acho que a gente vai ter que fazer isso, então, que eu acabei de comentar, que vai ter que ser manualmente. Beleza. Então, vamos tomando nota aí. A gente vai ter que refatorar um pouquinho aqui. O que mais que a gente vai precisar fazer? Nas views menores, olha, fica mais difícil ainda aqui, tá? Aqui eu acho que a gente já está menor que 992, então talvez a gente poderia usar o Grid System, mas a gente meio que já resolveu que não vai dar muito certo para essas colunas aqui internas, né? Então, beleza, a gente vai refatorar e a gente vai resolver esse alinhamento aqui no nosso CSS. A gente já comentou que precisa alinhar a imagem ao rodapé, né? E também eu acho que a partir dessa resolução aqui, que já é o nosso menor que 768, né? Ou seja, o nosso SM, digamos assim, ou a partir do 0, né, se você preferir, a gente então vai ter que colocar esse conteúdo aqui um em cima do outro e fazer ele ficar mais agradável visualmente, tá? Inclusive, se eu diminuir aqui, ele já fica, ó, a partir do menor que 576,
ele fica já um conteúdo embaixo do outro. E aí, talvez então a gente tenha que diminuir um pouco o tamanho da imagem, a gente tem que colocar um espaçamento de embaixo, um margin, né? Alguma coisa assim. Mas no mais, acho que para smartphone já não vai estar muito complexo. Aqui também falta uma margin, né? Beleza, eu acho que no geral é isso, tá? A gente vai ter que refatorar aqui o código dessas colunas manualmente. Beleza, e eu acho que vai ficar legal. E aí a gente vai fazer isso então a partir da próxima aula.